Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sublimes. Esta tarde, o nosso convidado é um empresário português com mais de 80 empresas no seu universo, faturando cerca de 800 milhões de euros, dispersas por 6 áreas de negócio e ainda com a responsabilidade de cerca de 1.100 colaboradores. A pergunta que eu começava por fazer ao nosso convidado de hoje, Marco Galinha, é como é que, com tudo isto, se consegue ser uma pessoa que não anda a dar nas vistas? Como é que se consegue ser discreto, tendo toda esta responsabilidade nos seus ombros? E muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. O prazer é todo meu. Bem-vindos ao Clube de Leitura do Grupo Bell. Este Clube de Leitura é um espaço dos nossos colaboradores e se calhar ajuda a explicar tudo o que nós fazemos. Nós pensamos sempre um pouco à frente do que é importante e onde queremos estar, porque hoje em dia o valor das empresas confunde-se muito também, além dos acionistas, com a casa dos colaboradores. Portanto, vocês hoje estão aqui na casa dos nossos colaboradores, que é o nosso Clube de Leitura. Fazer uma pequena correção. O Grupo Bell hoje em todas as participadas deve ter à volta de 3.500 colaboradores, com as últimas aquisições. A complexidade de organizar um grupo desta dimensão, especialmente num país pequeno como é Portugal, que tem uma economia pequena, é particularmente difícil, mas não é nada impossível. E há uma frase muito importante no Sun Tzu, Arte de Guerra: organizar muitos dá o mesmo trabalho que organizar poucos. Exatamente ao contrário. Organizar muitos exatamente dá o mesmo trabalho que organizar poucos. Desde que haja método, rigor, uma sequência, e é assim que isto funciona. Na verdade, nós temos um grupo muito diversificado, o que também nos ajuda a perceber para onde caminhamos. E muitas das vezes focamos mais numa área, num setor que está em franco crescimento, porque o mundo vive uma agitação constante, nada é garantido, tudo pode mudar. E termos um grupo tão diversificado é juntar os cérebros e as pessoas que têm capacidade e surfarmos a onda das oportunidades que está sempre a mudar. As coisas nunca são garantidas. Ora vem um Covid, ora vem uma guerra, ora vem isto, ora vem aquilo. Nós, na verdade, há empresas que ficam pior, há outras que ficam muito melhor, e nós tentamos usar, e na verdade, uma sequência de várias empresas, focamos sempre mais onde achamos que há oportunidade. Ou seja, já temos uma estrutura diversificada em vários setores. O Marco nasceu na Benedita, no concelho de Alcobaça, numa família de 7 irmãos, penso eu. De que modo é que as suas raízes familiares influenciaram na forma como o Marco dirige a todas estas empresas e este grupo de 3.500 colaboradores? Eu nasci em Rio Maior, embora vivi a minha adolescência em Alcobaça, mais propriamente na Benedita. Na minha família, ao todo éramos 10, tenho 7 irmãos, portanto 8 filhos, o meu pai e a minha mãe. Eu perdi o meu pai muito cedo. E, na verdade, o sistema de educação foi sempre um sistema de entreajuda à educação e em casa de crescimento. Os irmãos mais velhos tomavam conta dos mais novos. E o meu pai, de uma certa forma, foi aperfeiçoando o método da educação. Eu diria que os mais novos tiveram uma vida com muito mais austeridade, os mais velhos tiveram uma vida um pouco mais fácil. Na verdade, fomos crescendo no meio de dificuldades, de problemas. Eu nasci logo a seguir ao 25 de Abril. E as coisas não eram fáceis. As coisas depois melhoraram um pouquinho quando eu vim para Lisboa, mas acima de tudo usei sempre os métodos que aprendi na família e acima de tudo naquelas idades da adolescência no desporto. Também me ensinou muito para a parte das empresas. Mas a família é sempre fundamental. Tive uma mãe que nos explicou sempre o que era fazer as coisas com veracidade, a procura do caminho da verdade, porque se nós não tivermos essa educação em casa, dificilmente a vamos ganhar no futuro. E o meu pai também foi sempre uma pessoa correta. Eu não me recordo, em minha casa, não me recordo de existir entre pais e filhos uma injustiça sequer. E isso foi uma coisa que também nos deu alguma estabilidade
e nos deu uma estabilidade emocional. Pelo menos as gerações mais novas, porque não era nascido para ver os mais velhos. Mas acho que isso devo muito a eles, aquilo que criaram. Foi uma educação difícil, não é? Eu nunca disse que não ao meu pai. Eu vejo hoje muita gente que o não é uma rotina diária. Mas também me lembro que bastava um olhar para perceber a mensagem, nem era preciso muitas palavras. Mas pronto, quer dizer, uma educação de disciplina, de rigor, e também no meio agrícola, aprendi desde muito cedo que tudo o que temos na vida é verdadeiramente difícil. Eu não acredito muito em facilidades. Na verdade, as facilidades até distorcem a meritocracia. Eu sempre aprendi que, embora numa família grande, mas aprendi a fazer as coisas sozinho. É curioso. E de vez em quando está focado, concentrado, sozinho, e arranjar soluções para os problemas. E a vida é um terreno muito fértil, sempre em problemas. Problemas que o seu pai também lhe criava. Relembro aqui uma história que já ouvi do Marco, de que tinham combinado que iria trabalhar, iria ganhar algum dinheiro para comprar uma bicicleta, que era a bicicleta que queria na altura, e quando tinha o valor certo para a bicicleta, o seu pai ter dito, não vais comprar a bicicleta. É verdade, lembro totalmente. Mais uma adversidade para ultrapassar. Foi um trabalho feito, agrícola, especialmente uma pecuária. Ninguém deve saber o que é lavar uma pecuária. É daquelas coisas que eu não gostava verdadeiramente. Os animais, eu gosto muito de animais, mas aquilo era verdadeiramente pesado. Eu lembro perfeitamente de trabalhar as férias todas, e ele disse-me que ia dar um determinado valor, que eu tinha o sonho de comprar uma bicicleta, que eu me ensinava a ser atleta, e pá, quando eu ganhei o dinheiro todo, ele fez-me aquilo para mostrar a dificuldade que eu podia estar a investir o meu dinheiro todo num bem que não era necessário. Por acaso aí eu senti que era uma injustiça, e acabei de dizer há pouco que a nossa vida, a família não tinha de injustiças de pais para filhos. Mas hoje analiso aquilo noutro prisma. Quando era jovem achava que era uma injustiça. Hoje percebo que ele fez foi para eu valorizar e para não dar sempre as coisas como garantidas. E, mais uma vez, foi uma grande dificuldade que ele me causou, mas hoje percebo perfeitamente. Qualquer pai hoje não era capaz de fazer isso a um filho, porque, enfim, queria tocar-me a trindade, mas de facto ele fez-me isso. Não encaro hoje como uma injustiça, encaro como um processo de aprendizagem. Acabei por comprar a bicicleta na mesma, porque não com esse dinheiro, mas tive um tio meu que me ajudou a comprar a bicicleta. E fiquei com aquele dinheiro de poupança para outras coisas. E o Marco trocou, em determinada altura, trocou uma carreira desportiva muito promissora, chegando a diversos títulos e à seleção nacional de BTT. Trocou uma carreira promissora onde não existia doping por uma carreira empresarial onde o doping às vezes faz a diferença. Trocou, ao fim e ao cabo, uma filosofia de músculos por uma filosofia de cérebros. Como é que se cultiva essa forma de estar hoje em dia nas equipas que lidera? Bom, isso nasceu todo esse processo, é verdade, nasceu essencialmente de um fator de observação. Eu sempre gostei de olhar à minha volta e ver como é que fazemos a diferença, o que é que eu posso ser melhor. E tive um dia um abre-olhos, já houve por acaso uma vez uma revista que escreveu isso por palavras trocadas. Tive um abre-olhos que eu vim do Algarve para cá, com o antigo campeão do mundo do BTT, que era o Jerome Chiotti. Nós corríamos na mesma empresa, fábrica, que era a GT Bicycles. E eu recordo-me perfeitamente de vir a falar com ele, e ele dizer-me que o sonho dele era comprar um Mercedes, era isto, era aquilo. Ele era o campeão do mundo, era o meu sonho máximo de atleta que podia crescer. E de uma forma muito rápida eu percebi que os músculos, de facto, às vezes sem cérebro, não é propriamente uma coisa muito interessante. E tive ali uma wake-up call que me permitiu perceber que é fundamental exercitar mais o cérebro do que propriamente o corpo. O corpo é fundamental, andar mente sana, corpo sano, aliás, estão os dois bem conectados, mas acima de tudo percebi que nós precisamos sempre de pessoas inteligentes e capazes, porque isso é o segredo das empresas. Se nós não tivermos pessoas boas, não conseguimos fazer nada. Tenho um feitio particularmente difícil, sou muito exigente comigo próprio e também gosto de ser exigente com os outros. Mas felizmente hoje as empresas evoluem com pessoas com capacidade. E como dizem os ingleses, há uma frase célebre, brain not muscles. E é um pouco assim. Mas cada vez mais é difícil de arranjar pessoas capazes quando um grupo cresce a uma alta velocidade.
os bons quadros são sempre mais reduzidos do que a procura maior que a oferta. Quando um grupo cresce a esta velocidade, crescem e aparecem outros anticorpos? Hoje em dia, fazer coisas é verdadeiramente difícil, especialmente num país com uma economia pequena. Vou-lhe dar um exemplo. Recordo-me há muito pouco tempo, nós fizemos um esforço anormal para comprar uma empresa em PER, uma terra pequena que era Vila Nova de Poiares, onde a empresa foi adquirida a meados de 2024, onde todos assinaram aquele plano de venda, um processo homologado do tribunal. Nós recuperamos quase 200 famílias que iam para o desemprego, um trabalho, um esforço inacreditável. A coisa lá ficou a funcionar com muito sofrimento, muitos custos e muita dificuldade, mas acima de tudo com sentido de gratidão e de vitória, porque aquelas famílias, muitas mães com 4 filhos na escola, com 3 filhos na escola, voltaram a acreditar no futuro e voltaram a manter o posto de trabalho, visto que era o segundo maior empregador de Vila Nova de Poiares. Isto é para lhe dar um caso do antissistema, os anticorpos do sistema, quando nós queremos fazer coisas. Totalmente inesperado e com razão. Houve uma inspeção de finanças, quando eu digo com razão, foram inspecionar o ano 2020, 2021. Nós comprámos em plano homologado em 2024. E o resultado daquilo foi em causa a continuidade da empresa. Mas veja, o processo legislativo em Portugal, porque as finanças não têm culpa nenhuma. Eles simplesmente atuam, têm regras, têm um mandato muito claro e atuam. Mas veja o que é. O Estado, de vez em quando, anda a investir milhões de euros para criar postos de trabalho. E num toque de mágica, completamente distorcido, de um empresário independente que comprou um projeto um projeto homologado em uma sentença do tribunal, em PER, livre de ónus ou encargos, muito claro com o que pagámos, o que tínhamos a pagar e o que íamos a pagar no futuro. Acontece uma coisa completamente anormal, põe em causa novamente tudo para destruir tudo o criado. A minha grande preocupação não era o dinheiro que nós podíamos perder, acima de tudo é aquelas 200 famílias que vão levar novamente com stress. Quando nós adquirimos a empresa havia situações de 6 meses de salário em atraso. Por vezes o sistema é só desorganização. Desorganização, desregulação e, na verdade, quem tenta fazer qualquer coisa não consegue. Os políticos hoje têm medo de fazer qualquer coisa e têm razão, porque há um escrutínio que se percebe, porque o passado do país foi muito difícil, e falando diretamente no nome das coisas que é a corrupção, mas hoje em dia há muita gente boa também que está na política, mas não consegue, está limitada a fazer coisas. Ou seja, o país não evoluiu. Ao não evoluir, cria um monte de nós que são muito difíceis de desembrulhar e para ser verdade, para ser sincero, é quase impossível nós termos algum sucesso. Porque quando você pega numa empresa, para fazer de raiz pode demorar 20, 30 anos. Se há uma empresa em dificuldades financeiras e você consegue resolver, é muito mais fácil pegar em 20, 30 anos de trabalho, que já estão criados, e as pessoas têm vontade de continuar, é muito mais fácil pegar naquilo e transformar numa coisa positiva. E o que eu diria, as grandes dificuldades de Portugal, acima de tudo, não dá para explicar. É aquela máxima, saiam da frente e deixem-nos fazer as coisas. Porque, na verdade, há muitos empecilhos, há muita coisa, e nós crescemos de uma forma rápida porque temos muita filosofia de respeitar as regras, de aproveitar as oportunidades, conhecer empresas com crise de sucessão, conhecer empresas concorrentes, juntá-las, criar valor, porque é muito difícil o crescimento orgânico em Portugal. Certo. Eu diria que é 9 vezes mais dificuldades do que há de facilidades. Mas, na verdade, é muito simples o nosso país ficar muito melhor. A questão é, como é que se faz isso? Tem que se perder tempo a pensar, e não é dar entrevistas. Os políticos têm que pensar, têm que trabalhar, estar fechados, trabalhar e desenvolver bem toda esta parte processual, que é de uma burocracia enorme e que muitas das vezes leva-nos a desistir. Eu tenho este espírito da competição. Eu não gosto de desistir, eu gostava mais de subir do que descer na montanha, embora tenha sido campeão nacional de downhill, mas eu gostava muito mais das subidas que as descidas. Aliás, as descidas é que são verdadeiramente perigosas, as subidas são relativamente fáceis, quando o tipo está bem preparado e faz aquilo bem. O risco de ter um acidente inesperado é maior numa descida do que numa subida. E as empresas, e mesmo tudo o que corre bem,
É a mesma coisa como um ciclista, corre tudo bem quando o vento nos sopra nas costas. Certo, Quando o vento nos bate de frente, é um problema. Marco, no meio de todas estas complicações, dificuldades no dia a dia, o Marco também tem uma família. Como é que se gera toda esta necessidade de estar presente em toda a gestão deste grupo e as necessidades familiares também, que sei que é algo que o Marco preza bastante? Bom, é por prioridades, não é? A vida é toda feita de prioridades e de aprendizagem constante. Eu já cometi muitas falhas e muitos erros, infelizmente, mas foram poucas para o que eu vejo que os outros fazem. Onde eu quero chegar é, nós temos constantemente de aprender com os erros. Isto é uma aprendizagem constante. Eu, quando comecei o Grupo Bell, tinha menos tempo para a família. Hoje olho com muito mais atenção para a importância da família. É verdade, tudo se resume na vida de um empresário ao apoio da família e ao nosso. Eu diria que é o nosso alicerce para aquilo que nós criamos. Isto foi uma aprendizagem constante, tal como aprender a ser empresário. Eu hoje olho para trás e vejo que o meu conceito de entrega à família, acima de tudo, foi sempre a educação. Não haver qualquer limite de educação para dar aos filhos. Tentar ter sempre os melhores professores, as melhores escolas. Embora eu fui sempre escola pública, eu nunca andei numa escola privada. Não, por acaso eu penso que a Harvard Business School é privada, tive uma passagem de um curso pago na minha vida, numa escola de orçamento privado, uma parte público-privado, acho que aquilo é privado. Mas eu diria que é prioridades, nós não podemos. Estamos no meio de um closing, de uma operação grande, aí já não dá para dar tanta atenção à família. Isto depois também é perceptível de delegar prioridades. Mas eu diria que a família está sempre em primeiro. As empresas, a família é a coisa mais importante que nós temos. As empresas são verdadeiramente importantes, mas nós nunca podemos trocar a família com as empresas, senão corremos um risco de estar a criar um projeto e depois não haver sequer continuidade ou haver asneiras e asneiras constantes quando um projeto chega à velocidade de cruzeiro. O Grupo Bell teve origem no universo do software e do hardware, numa altura em que a tecnologia também ainda não dominava o tecido empresarial português. Sabemos que nasceu um projeto pioneiro, tive a oportunidade de ouvir o Marco falar já sobre ele. Pode-nos contar um bocadinho como é que nasceu essa procura, essa busca e o perceber de que realmente havia ali uma excelente oportunidade? Mais uma vez, é um pouco parecido com aquilo que é o Grupo Bell hoje. Eu sempre procurei oportunidades para desenvolver o crescimento. E quando eu comecei, exatamente, eu andava no técnico e houve o problema do ano 99 para 2000, chamado o bug, os sistemas informáticos iam parar, ia tudo acabar. E eu comecei em nome próprio a fazer algum negócio, consultadoria, não sei qual é o nome exato que se usa. Na verdade, era a portuguesa desenrascar, era o que se fazia. Desenrascar à portuguesa, as pessoas estavam todas em pânico, que o mundo ia acabar, que os computadores iam parar todos no dia 31 de dezembro de 1999, que isto ia parar tudo. Não parou, não é? Eu dei-me bem e a partir daí, depois o pouco dinheiro que juntei, foi o dinheiro da criação do Grupo Bell, o dinheiro do desporto, das bicicletas, que nasceu o Grupo Bell, uma empresa chamada Bell Network Solutions, em 2001. Mas, na verdade, eu comecei em 99, em 1999 que eu comecei, e muito antes disso, eu sempre fui uma pessoa muito a olhar para o software, para a tecnologia. Eu acho que fui talvez uma das primeiras pessoas em Portugal a ter um Palm, um computador, daqueles computadores de mão. E hoje nós olhamos com o telemóvel, mas ninguém imagina. Isto em 97, 98, havia uns computadores gigantes de mão que eram 3 vezes ou 4 mais pesados que um telefone e faziam 100 vezes menos coisas. Ou seja, nós hoje temos uma evolução nas nossas mãos, não tem nada a ver que era isto há 25 anos atrás. E a tecnologia é isso. E eu acho que nós estamos a viver num período talvez mais atrasado da história. A grande evolução vai começar agora com os sistemas de inteligência artificial e tudo o que aí vem, que é um autêntico desafio e também uma grande oportunidade. Essa era uma questão que lhe ia colocar. Mais-valias, menos-valias,
Algumas pessoas têm até medo da inteligência artificial, daquilo que se possa criar com a inteligência artificial. Sabemos que existem já muitas coisas a funcionar à base da tecnologia da inteligência artificial, com muitas mais-valias. Qual é a percepção do Marco para esta questão da inteligência artificial? Será positivo, certamente, mas a que nível é que nós poderemos beneficiar ainda mais? Bom, eu estou um pouco mais confortável, porque quando andei no técnico já havia cadeiras de inteligência artificial, né? O curso de Engenharia Informática, e já existia. Embora eu seja um dropout, fiquei com uma visão exata dos contactos que desenvolvia na altura, com os amigos que tinha, quem estava tanto no machine learning como na inteligência artificial. Isto não é uma coisa de agora, isto é uma falsa questão. Isto é uma coisa que já tem muitos anos, quer dizer, as escolas já falavam sobre isto há muitos anos. Hoje nós estamos no auge da evolução dos sistemas. Ou seja, eu diria que a máquina em si e o software atingiram uma velocidade exponencial de multiplicação, onde a qualquer momento pode aparecer a cura para determinados cancros, onde a qualquer momento pode aparecer o aumento da esperança de vida, porque neste momento o ser humano perdeu o controle da força e da explosão, desenvolvimento da inteligência artificial. Nós não é uma coisa que consigamos controlar. Isto faz muita confusão, mas não é. Onde é que eu acho que caminha o mundo? Bom, se houver pessoas boas na liderança do mundo, caminha para o sentido certo, que é descobrir, para já, estes problemas que tanto nos afetam no campo da saúde, nestas doenças terminais, concentrar todas as energias aí para aumentar a esperança de vida, e que não se use isto para o lado das guerras. E é verdadeiramente complexo, porque hoje em dia é possível, com a inteligência artificial, desenvolver uma doença que ataque uma determinada... eu não gosto da palavra raça, mas que ataque um determinado povo. Hoje é possível desenvolver doenças só para atacar aquele código genético com aquelas semelhanças. Isso é verdadeiramente assustador. Ou seja, nós estamos sempre dependentes das lideranças, porque isto desregulado é uma ameaça total. Embora eu tenho confiança de que hoje que se está a fazer no mundo, que todos estes projetos são bem calculados. E não acredito naquela ideia que as máquinas podem pensar, como é o terminador, de destruir o ser humano. Eu acho que quem se destrói mais na humanidade somos nós, em termos de espécie, somos que mais problemas causa. Eu, na minha posição, estou extremamente confortável, mas eu tenho 27 anos disto. Certo. Não é? Quer dizer, uma pessoa que se depara com isto hoje, tem 27 anos disto. Eu digo muitas vezes a brincar, 60%, a brincar, mas é verdade, 60% das minhas decisões e trabalho imediato, hoje o meu maior consultor é a inteligência artificial profissional. Nós temos sistemas profissionais e é dos meus maiores consultores que eu estou sempre a analisar documentos, a tomar decisões, baseado neste amigo íntimo que eu tenho ali à mão, que me ajuda é extremamente positivo. De vez em quando as coisas falham, mas é muito, eu diria que é 90% positivo. O Marco é um empresário com bastante visão, é um empresário com uma visão mundial, que visita muitas vezes os Estados Unidos, que tem negócios também pelo mundo, que é amigo de Donald Trump, que sofreu bastante durante as últimas eleições em nome de Donald Trump. Ouvi também alguns comentários sobre isso, até pela forma como alguém como aquele homem é tratado no país onde ele hoje em dia é eleito presidente. Toda essa informação, sei que é convidado para algumas celebrações lá também. Esse envolvimento em termos mundiais e num país e com pessoas de um país como os Estados Unidos tem dado algum handicap para depois aplicar nas suas decisões e cá em Portugal? Olha, deixe-me fazer uma pequena correção. Sabe que a partir da altura que se é presidente dos Estados Unidos não se tem amigos. Aquilo tem-se interesses. É um cargo muito isolado, no topo do topo da pirâmide. Sim. Não há amizades, há interesses, há gestão independente, há o melhor que se possa fazer. Eu tive o prazer de fazer parte de um projeto muito importante, estrutural, dele numa altura da vida, um projeto tecnológico,
Não considero propriamente, como disse, amigo, mas sou uma pessoa que respeita e na altura foi um parceiro de negócios que desenvolveu um projeto, porque isto é de uma enorme responsabilidade. Aquele tipo de pessoas dizer-se que é amigo isto ou aquilo, eu estou a mandar umas toneladas de responsabilidade para cima de mim. O que eu sei, tenho uma grande estima e consideração por um homem que teve uma resiliência única, inexplicável. Aliás, se nós formos ver a história dos nossos reis, Dom Afonso Henriques, tudo, há pessoas assim também. Não estou aqui a discutir a política que ele está a fazer hoje em dia. Estamos a falar disso. Estamos a falar de uma pessoa que não podemos esquecer que o sistema completamente maldoso tentou fali-lo, tentou prendê-lo e tentou matá-lo. Eu vi aquilo com os meus olhos, algumas vezes, tudo o que aconteceu. Quer dizer, o homem é de uma resistência e de uma resiliência enorme. Agora, mais uma vez digo, não estou a discutir as políticas dele, mas como ser humano, aconteceu-lhe tudo o que podia ter acontecido. Quer dizer, o mundo virou-se contra ele, os Estados Unidos, as instituições viraram-se contra ele, as mentiras, as falsidades, que ele dependia da Rússia, ainda agora vem um relatório, todas essas falsidades e essas monstruosidades que se criaram, aliás, que eu também fui alvo um pouco na Global Media, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas más, pessoas que nunca produziram, pessoas que nunca tiveram um filho, nem sabem que é uma família, e tentam apontar o dedo e destruir a vida das pessoas, pessoas que lutaram, alguns que trabalham 18 horas por dia, que foi o meu caso durante muitos dias e anos da minha vida, e põe-se tudo em causa. E eu comecei sempre a ser muito solidário com as pessoas que são atacadas e que são alvos de injustiça. Outra coisa na nossa sociedade, porque é que uma pessoa que esteve presa ou que esteve mal na vida e que já cumpriu a sentença, porque é que nós tratamos tão mal essas pessoas? É verdade, as pessoas não são integradas. Nós violamos constantemente os princípios da nossa Constituição. Há muita gente que sai de uma cadeia e que a vida correu-lhe mal, momentos extremamente difíceis. Quer dizer, e nós, a sociedade, nós olhamos para essas pessoas depois de cumprirem como um refúgio, como um lixo. Eu não sou assim, a minha mãe não me educou assim. A minha mãe educou-me sempre, e já vamos ao tema que estava a perguntar, a minha mãe educou-me sempre, e o meu pai, a minha família, como é no hospital e na prisão que se vê os verdadeiros amigos. Certo. Isso é uma questão, devia ser um princípio de ser português. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos um país pequeno territorialmente, mas somos um país muito grande em termos de alma e de princípios. Agora, o que é que eu aprendi com aquelas pessoas? Fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas de uma forma séria. Não há o mínimo desvio possível, ou o que quer que seja, perto daquele tipo de pessoas que estão a liderar o mundo neste momento. São pessoas completamente à prova de bala, com uma integridade enorme. Ele rodeou-se desta vez com a equipa de maior confiança que podia ter, de maior lealdade. E claro que se aprende muito. Eu, como empresário, estou sempre a absorver informação. Aprende-se também que o futuro, muitas das vezes, é mais importante pessoas leais do que aqueles muito inteligentes que depois só dão facadas nas costas. E isso é uma regra fundamental para o crescimento de um grupo empresarial. Eu diria, tive o prazer de lidar com estas pessoas. Todos eles são workaholics, trabalham muito, muito, muito e mais. E todos eles têm uma coisa em comum, querem ver um mundo melhor e mais justo. E eu senti também muitas vezes que não é isso que passa cá para fora. Passa cá para fora é que estão ali quer dizer, é a história do costume. É um tipo que quer trabalhar, trapalhão, não sei o que mais. Falso, tudo mentira. O que eu vi foi exatamente o contrário. Quer dizer, eu não ando a fiscalizar o que ele faz no dia-a-dia, os negócios e essas coisas. Tudo o que eu vi até hoje foi seriedade total. E a seriedade é 0 e é 1. Não há muito sério nem um pouco sério. É uma coisa binária. E ali o que eu vi foi pessoas super profissionais, super competentes, e isso é importante. E repare, eu como português tento ajudar sempre Portugal com esta relação. Certo. Nós hoje, o país, sempre que eu posso ajudar o país, as empresas portuguesas, os políticos portugueses, quer dizer, explicar, são pessoas competentes, que estão a fazer o melhor que sabem, com as ferramentas que têm, tentar estabelecer sempre contactos únicos, acesso ao mais alto nível, porque isso é muito importante para o nosso país. E Portugal, quer dizer, é o país da União Europeia que está mais próximo dos Estados Unidos. A territoria está mais próximo. Nós temos várias coisas em comum, quer dizer, os Açores, é o centro, quer dizer, os Açores, mesmo a própria Madeira, a própria Declaração de Independência foi brindada com vinho da Madeira. Quer dizer, e Portugal é um país pequeno, mas com uma alma muito grande. E é dentro disto que eu tento sempre promover ao máximo o país. É isso que eu faço e perceber.
Voltando ao grupo, a aquisição da Central Cash representa um regresso ao negócio da distribuição alimentar. É um voltar às raízes ou é a abertura de um novo ciclo dentro da estratégia do Grupo Bel? Nós já tínhamos uma empresa com bastante dimensão em Portugal, que era a Amaral e Filhos neste setor. Eu acredito muito em qualidade dos produtos portugueses, das marcas portuguesas. E nós estamos a criar um modelo de negócio que é verticalizar uma parte da distribuição. Nós fazemos, o grupo hoje tem uma grande operação logística e, na verdade, isto é como um puzzle. Tentamos encaixar peças para tornar o puzzle mais robusto. Isto é um caminho verdadeiramente difícil, demorado, mas na vida não se faz nada sem dificuldades, não se faz nada sem... Eu diria que isso é um degrau, mais um degrau na escada do crescimento sustentável do Grupo Bel. Mesmo com este crescimento do Grupo Bel, o Marco manteve sempre um perfil discreto. Esta é uma forma de estar pessoal dentro do mundo empresarial, que muitas vezes é um mundo bastante mais agressivo, é baseado em resultados imediatos. Como é que se defende dessa agressividade do mercado empresarial? Há pouco falou também que eu não dava nas vistas. Eu forço para que isso aconteça, mas comparando uma global mídia ou investindo em mídia é muito difícil não dar nas vistas. Mas usar sempre princípios de criar ferramentas para os jornalistas é fundamental para tornar o país mais livre e as empresas até mais ágeis e mais aptas para crescer, ou seja, ter um jornalismo independente. Isso é fundamental. Sobre a agressividade de dar nas vistas, os chineses têm frases únicas e muito interessantes. Há uma que se dispara, eu vou tentar dizer em português, que se dispara sempre, quem leva com o tiro é os pombos que vão à frente. Se estão a voar, os pombos que vão à frente é quem leva com as balas, não os que vão cá atrás. Portanto, é preciso ter muito cuidado também quando se desbrava caminhos e tudo, nós estamos mais expostos. Eu diria que há um certo canibalismo e agressividade, de facto, no mundo empresarial. Não há muita camaradagem nem muita ajuda. Mas isso é o sistema que criámos, é as leis da selva, diria. Mas tentar lutar com princípios e com regras e com valores, eu acho isso é que vale a pena. Porque fazer as coisas com dignidade, com crescimento, onde nós trazemos valores para a sociedade, eu acho que esse é o melhor capital que nós podemos trazer, seja com o ambiente, com as energias renováveis, porque há muitas empresas que ganham dinheiro, mas depois criam um passivo enorme para todos nós. E esse passivo, eu aqui discordo, por exemplo, do Presidente dos Estados Unidos, eu acho que a sustentabilidade é uma coisa irreversível. Nós não podemos pôr as empresas novamente a poluir e a fazer essas coisas. Eu tenho uma grande admiração, mas discordo de algumas coisas. Tenho visão completamente diferente. Por exemplo, a Europa fez um caminho tão importante nessa área que hoje pode colocar a Europa na liderança do futuro, até da humanidade, como uma coisa exemplar. E eu aí tenho muita honra de ser europeu e de um projeto tão sólido e tão robusto como é o alcance da sustentabilidade que a Europa pôs como metas. Isso também é uma coisa que me define. Acaba por não ajudar tanto o mundo, porque se uma parte do mundo faz isso, a outra parte não faz, nós estamos menos competitivos. Estamos menos competitivos, é tudo mais caro. Mas estou convencido que os cérebros da humanidade, um dia mais tarde, vão querer mais viver cá do que viver nos outros sítios. Porque nós preservamos os valores e os interesses do mundo num todo um só. E isso é uma vantagem única. O empresário discreto foi chamado um dia por alguém a quem o Marco nunca revelou em nenhuma entrevista, mas que podemos tentar adivinhar. Foi chamado um dia para lhe perguntarem se tinha condições, se haveria algum interesse, alguma possibilidade de pegar no grupo Global Media. A partir daí, aquilo que era a descrição passou praticamente para o lado oposto. Começámos a ouvir falar do Marco Galinha, infelizmente na boca de muita gente pelas piores razões, levando-a a inventar N de situações, o que o obrigou certamente a ter que tomar uma posição diferente daquela que era habitual. Portanto, esse de ser tão discreto passou a ter que ser alguém que teve que se começar a defender daquilo que lhe eram
que lhe eram as acusações feitas, mesmo em relação ao grupo Global Media, muito daquilo que acusavam e que sabemos hoje em dia que já estava feito na altura em que o Marco Galinha pegou nesse desafio. Mas a minha questão é, porquê pegar nesse desafio, sabendo que o Marco é um empresário que olha para as coisas antes de tomar qualquer decisão, sabendo como estava o grupo Global Media, houve ali algo em termos de desafio que o levou a pegar e a aceitar esse desafio que esse alguém lhe propôs? Bom, preciso perceber duas coisas. Há empresários que são ricos com um barco de 5 milhões, 10 milhões, com os aviões privados, e eu acho que a riqueza do empresário mede-se na cultura, nos valores. Aliás, o lema de Portugal do Grupo L é uma empresa de valores com valor. Como é lógico, quando se mexe num ninho ou num vespeiro, que é a frase certa, um tipo pode-se picar, porque havia muitos interesses no passado da Global Media. E o que eu fiz foi acabar com esses interesses e dar às pessoas competentes uma forma de trabalhar que ainda hoje sofrem muito, vou ser sincero, e nada é garantido, que sempre corre tudo bem, mas há uma coisa que é certa. As pessoas competentes foram as que foram ficando, e infelizmente também muita gente boa foi embora, por falta de evolução na carreira, mas nós preservarmos talvez o músculo principal das democracias, que é o jornalismo livre. Eu fui atacado na Global Media por uma coisa muito óbvia, porque haviam políticos, um partido exatamente que fez a lei da exclusividade e andava a receber dinheiro quando escrevia nos jornais. Quer dizer, eu li a lei e percebi que aquilo era incorreto e tinha uma operação nos Estados Unidos e que levantou um red flag por ter uma participada minha, onde andava a pagar a políticos expostos em ativa. Não imagina a tortura que foi, porque após acabar o pagamento caiu-me tudo em cima. A minha família já vivia em Portugal há mais de 20 anos e de repente passaram a ser os sócios do senhor da Rússia. Quer dizer, mas repare, isto é a mesma narrativa que se montam das mentiras das guerras. O Otto von Bismarck dizia uma frase única: nunca se mente tanto como antes das eleições, durante a guerra e depois da caça. É exatamente o que se faz. Nós hoje temos mentirosos profissionais e compulsivos, às vezes a atacar empresários e pessoas doentes, têm problemas mentais, e que estão a atacar, vivem só do ataque, da mentira, da calúnia, depois montam com parceiros internacionais, histórias. Quer dizer, eu fui alvo de uma cabala dessa dimensão, e reparo que passaram 5 ou quase 6 anos, quer dizer, aquelas alegações, e então? O que eles fizeram foi complicaram um pouco a minha vida pessoal, especialmente a minha vida da família, que sofreu muito, e que estava em Portugal há 20 anos, e de repente passaram a ser expostos. Eu tinha-me acabado de casar naquela altura há 6, 7 meses e já me estavam a envolver aí com uma dimensão incrível. Mas olha, é exatamente o que aconteceu ao Presidente Trump, estas histórias que se montam, estas narrativas. Isto monta-se com um propósito de destruir, o propósito da força que tinham os meios de comunicação. Eu hoje não dou tanta importância a isso, mas na verdade eu sempre tive fé em Deus e que um dia mais tarde a justiça é divina. E de facto parece-me que isso aconteceu, porque os portugueses são inteligentes e quando chega a altura das eleições eles sabem onde escolher e o que fazer. Agora foi muito difícil, porque complicou-me também a vida bastante do Grupo Belo. E depois, de facto, há ramificações, porque essas pessoas são muito bem organizadas. Eu lembro que havia um administrador ou não desse partido no Banco de Portugal e que mexia as suas pecinhas e os seus empregados do partido. Uns iam para aqui, outros iam para o compliance de um banco e o objetivo era sempre destruir o Grupo Belo. Não imagina as centenas ou os milhares de respostas que eu tive de dar por causa dessa falsidade que criaram. Os tais bancos que se comportam bem e os outros que se comportam mal. Felizmente, a maioria dos bancos é tudo gente bem formada e tem instituições que são dirigidas hoje por quadros à prova de bola. São pessoas extremamente competentes e ainda hoje, não sei em que dia que esta entrevista vai para o ar, eu hoje estou muito satisfeito. Uma das pessoas mais competentes que eu conheci na minha vida, que era o nosso Ministro da Economia, o Álvaro Santos Pereira, ele hoje foi nomeado Governador do Banco de Portugal. Eu vejo também grandes sinais positivos do que está a acontecer. Mas também vejo que antes também acontecia. Uma das pessoas mais competentes e que tinha um percurso incrível era o que lá estava antes, o professor Mário Centeno. Ou seja, Portugal também
não está abandalhado. Portugal tem altos quadros, tem pessoas boas e nós não podemos dizer que hoje em dia que isto é tudo uma coisa que anda em roda livre, que não é verdade. Nós hoje temos uma elite muito boa, tem um problema, é um país sem centros de decisão e depois, de vez em quando, quando há um desporto de atacar um empresário, isto é como as hienas, cai-lhes tudo em cima e pronto. Mas eu diria que isso foi um processo de aprendizagem e um processo de vida, mas sempre com o objetivo de um bem comum para os portugueses e para as empresas e para todas aquelas pessoas que fazem parte, que é tornar o jornalismo livre e mais independente. E levei muita porrada, mas se o objetivo final for concretizado, valeu a pena. É assim que isto se mede. As coisas são difíceis. Você vivesse há 500 anos, se calhar não queria entrar no barco para ir para o Brasil ou para passar o Cabo das Tormentas. Tenho a certeza que muitos não entravam. E tenho a certeza também que 70% dos que entravam nos barcos morriam. Quer dizer, e eu acho que os portugueses não podem perder esse espírito. Quando há uma missão difícil, se ninguém executar, é um problema. As organizações que têm este interesse público, não podemos permitir que estejam dependentes de partidos políticos de manipular a informação. Nunca. Porque isso é o fim da democracia como nós conhecemos. Dependendo daí que aquilo que o levou a aceitar este resultado foi precisamente o poder contribuir para um jornalismo livre e independente para o país. Eu acho que essa foi a missão final. O objetivo final foi esse. Ter estruturas mais sólidas, mais independentes. E repare, nós hoje não podemos olhar para um diário de notícias como uma coisa que se possa afundar ou mandar abaixo. São mais de 160 anos de história de Portugal. Estamos a falar de uma instituição hoje que está classificada com o mesmo valor do Mosteiro dos Jerónimos, em termos de classificação, Tesouro Nacional. Quer dizer, há uma tempestade em 170 anos, quer dizer, um navio anda a navegar há 170 anos. E agora há uma tempestade nos últimos 5. Não é razão para afundar o navio. Nós temos que fazer tudo ao nosso alcance para manter as coisas com as condições devidas. Mas eu gostava que mais empresas contribuíssem para esta comunicação social independente. Se nós não tivermos essa responsabilidade, isto fica sempre pior, o país nunca fica melhor. Nesta nova era digital, qual é a visão que tem do Diário de Notícias para o futuro? O Diário de Notícias tem que passar uma transformação muito grande, como os outros mídia, e aproveitar a força da inteligência artificial para produzir muito mais, mas sempre sob a supervisão de jornalistas. Eu, por exemplo, não acredito numa inteligência artificial em roda livre. O jornalismo é talvez a única atividade que pode ser muito auxiliada pela inteligência artificial, mas jamais substituída. Onde é que eu quero chegar é a supervisão sempre total dos jornalistas. Porque eu consigo pôr uma ferramenta de inteligência artificial a correr nos 160 anos de história do DN e perceber exatamente o que aconteceu no mundo ou qual é a opinião sobre um determinado acontecimento. Isso é uma coisa única, mas nunca para substituir os jornalistas, sim para auxiliar. E eu acho que esse vai ser o grande desafio. Eu sinto, por exemplo, que a inteligência artificial é de maior confiança e rigor na informação sobre o Marco Galinha e o Grupo Bell do que foi reportagens enviesadas e algumas compradas e pagas para me tentar destruir. Porque isso aconteceu, de facto, quando se enfrentam... Com pessoas que estiveram no mesmo dia, em 3 canais diferentes. Sim, e não só. Eu recordo-me de um senhor jornalista que trabalhava para mim no Porto e que trabalhava para a Visão e que nós deixámos de pagar à volta de 2.000 euros por mês e o que ele fez 3 semanas depois foi escrever um artigo totalmente a descascar em mim, que eu era o pior deste mundo e tudo. Quer dizer, ele foi um homem que deixou de receber do jornal O Jogo e decidiu atacar o patrão. Isto não é jornalismo. Isto é uma pessoa com interesses que foram lá ao bolso e decidiu-se vingar. Porque ele achava-se que era muito importante. Ainda hoje acha. E felizmente, foi em frente a um juiz no Tribunal de Cascais que eu decidi chegar a acordo e perdoar-lhes aquilo que eles me fizeram. Porque eu sabia que a empresa estava insolvente e decidi então, olha, vamos perdoar, fazer um acordo, siga a banda, siga para a frente. Mas se calhar, porque eu sabia que não ia ganhar nada, a empresa estava quase na insolvência, o que é que eu ia ganhar? Não ia ganhar nada, ia ganhar uma vitória de pirro. Mas isso acontece, olha, é muito triste, porque é os maus jornalistas que atacam os bons jornalistas. Porque nós temos muitos e bons jornalistas. O Marco já citou aí... Estou sempre extremamente agradecido. Trabalhem na Global Media, trabalhem nas outras empresas,
Eu acho que essas pessoas deviam ganhar muito mais e livrar-nos dos maus jornalistas. Mas é como tudo, também há maus engenheiros, há maus empresários. Certo. Os jornalistas não têm que levar a mal, há os bons e há os maus. Certo. Felizmente a maioria são bons. Certo. O Marco já citou aí algumas frases de algumas pessoas conhecidas, mas eu queria citar também aqui uma frase que é do Marco, que é de que as coisas difíceis fazem pessoas fortes. É esse o combustível que o faz mexer a cada dia? Bom, há dias... Tirando aqueles combustíveis da família, não é? Sim. Há dias que parece que está tudo a acontecer e tudo naquelas grandes temas. Eu sempre me liguei muito ao passado de uma forma muito mais forte que a maioria das pessoas. Eu adoro ler coisas sobre Dom Afonso Henriques, o Santo Dom Alves Pereira, Dom Dinis, adoro. Tenho uma paixão enorme para a história de Portugal. Imagina, eu sou um cobarde, os desafios que eu tenho são muito mais pequenos que aqueles senhores tinham naquela altura. E aqueles senhores tinham desafios a sério, lutar para a independência de Portugal, fazer guerras contra a mãe, quer dizer, aquilo são instituições mundiais, aquelas pessoas. Depois há os problemas mais pequenos, são os que nós vivemos dia a dia e que achamos que são grandes. Mas eu tendo-me sempre a mentalizar na força daquelas pessoas que vieram antes de mim, que fizeram coisas em Portugal e que são grandes vultos da sociedade. Portanto, as coisas difíceis é que formam as pessoas. Se nós dermos só facilidades a um filho, vamos criar a pessoa mais inapta para a sociedade que existe. Mas tem que perceber que isto é difícil e tem que criar soluções, tem que criar coisas. Quer dizer, eu fui criado no meio de dificuldades. Eu sempre vivi dificuldades, transformações e fui aprendendo com essas dificuldades. Quer dizer, e até me sinto mal hoje em dia quando não há dificuldades, para ser sincero. Parece aquela paz podre, vem a seguir um dia de sol espetacular e está aí um tufão a aparecer com ventos de 300 km/h que leva tudo. Portanto, eu gosto de um equilíbrio, paz, dificuldades, e navegar, olha, é como andar no mar, é igual. Há períodos mais fáceis, há períodos mais difíceis. Certo. Por falar em tufão, e a palavra agora é da minha responsabilidade, fala-se no tufão Benfica e tem-se falado no nome do Marco Galinha para assumir as rédeas do tufão Benfica. O que penso que, por um lado, dará também algum orgulho pelo facto de perceber que há pessoas que acreditam que o Marco Galinha era capaz de pegar nesse desafio como já pegou noutros. Mas esta é a altura certa? Bom, vou repetir um pouco o que já disse. O Benfica e mais uma vez à semelhança de descobrimentos, como é o futebol, é talvez a única coisa onde os portugueses lideram a sério ainda no mundo. Marcas únicas, jogadores únicos, treinadores únicos. Realmente nós temos uma fibra porque canalizamos as energias para ali. Podemos ter canalizado para as indústrias e para outras áreas quaisquer. Mas, de facto, nós fizemos uma coisa única, que foi criar este império do futebol, de liderança mundial. Podíamos ir muito mais longe. E eu também acredito naquilo como uma indústria. Para mim o futebol é uma indústria. Agora eu gosto do Benfica como marca o Benfica é um conceito, é quase uma religião. As pessoas ou gostam daquilo a sério e vão aos jogos, que é preciso sentir a emoção quando se levantam aquelas dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, quando se sentam, aqueles que dizem aqueles palavrões que lá estão, que ninguém percebe bem o quê, parece que estão a bater num árbitro e nos jogadores. Aquilo é uma emoção inexplicável. Só para quem sente isto. Eu tenho um camarote no Estádio da Luz, mas na verdade eu vejo jogos no meio dos adeptos todos. Aquilo é uma emoção inexplicável. Infelizmente eu não tenho tanto tempo assim e também percebi que há muitas pessoas que precisam do Benfica. O Marco Galinha não precisa do Benfica para nada. Eu gostava de ver o Benfica bem. É um conceito totalmente diferente. E há muita gente que está dependente daquilo financeiramente e que não quer largar aquilo por interesses financeiros. Eu recordo-me, à minha semelhança que vivi nos mídias, começaram logo com falsas acusações. Vou-lhe dar uma. Eu, por exemplo, nunca conheci o ex-presidente Luís Filipe Vieira. Só tinha feito um estudo na Universidade Nova, com um professor que tinha tirado um doutoramento dos Estados Unidos, que fez um excelente trabalho, onde provava que, durante o período dele, foi talvez o melhor presidente de sempre em termos económicos. Depois quis conhecê-lo pessoalmente depois daí, e conheci um bocado mais do percurso dele, e as pessoas já me rotulavam. Certo. E era isto, porquê? É o sistema, mais uma vez. Quem é que faz isto? É os candidatos que ganharam medo. Eles ganharam medo porque pensaram assim, este tipo, não lhe pomos a pata em cima, não o conseguimos controlar, vamos mandá-lo já abaixo, rotulá-lo de vieirista. Eu nunca tinha visto o Vieira, nem mais gordo, nem mais magro, nunca tinha falado com ele. Quer dizer, e acusaram-me de tudo e mais alguma coisa,
como nos mídias. Aquilo ao mesmo tempo também deu um abre-olhos ao Marco e fiz uma reflexão profunda e também falei com a família e pensei, mas tu precisas disto para alguma coisa? É que as pessoas começavam a dizer que eu era um interesseiro, que estavam a dizer que eu era um interesseiro que ia para lá aproveitar-me daquilo. Aí eu fiz uma reflexão profunda, a família também não sentia apoio, eu não posso me meter nestas coisas, porque eu ia lá para fazer o meu melhor, para fazer daquele clube uma coisa única, com uma dimensão única. Aquelas pessoas, muitas delas, mesmo os candidatos, muitos deles estão lá para se aproveitar daquilo, esqueçam lá. Aliás, o tempo é o melhor juiz de todas as coisas. Nós hoje estamos em 2025 e vamos ver como é que está o clube. Se não houver uma transformação total, como é que está daqui a 4 anos? 2025, 2028, 2029, vamos ver como é que está. Porque isto é muito duro, fazer as coisas. É muito duro, é muito trabalhoso, é muito... Eu não vejo nenhum projeto sério e credível, na verdade, para a dimensão daquele clube. E há uma coisa que o Sr. Luís Filipe Vieira soube fazer. Rodeou-se dos melhores dos melhores. Aquele Domingos Soares de Oliveira, aquelas pessoas. Depois houve aqueles processos, mas eu não domino a justiça. Certo. Para mim, a justiça é trânsito em julgado, não é criar suspeições ou insinuações disto e fazer trânsito em julgado nos jornais ou nas televisões. Isso, para mim, não é justiça. A justiça, para mim, é nos tribunais. Agora, nós também não podemos mandar uma pessoa completamente abaixo porque, quer dizer, só porque os outros dizem isto, dizem aquilo. Agora, eu limitei-me a estudar as contas, a ler aqueles relatórios e, de facto, vi que entraram centenas e centenas e centenas de milhões de euros durante o período dele. E como gestão, até fiquei curioso como é que ele fez aquilo e vim a falar com ele depois. Bem, quer dizer, limitou-se tudo a este tipo de coisas. Mas depois montam-se as narrativas. Agora já se acabou a narrativa da Rússia. Depois começa a narrativa dali. Depois começa a narrativa dali. É sempre assim. Quando nós fazemos coisas na vida, tentamos liderar projetos, há sempre aqueles do contra, que não fazem nada e que muitos têm perfis falsos nas redes sociais e passam o tempo inteiro a atacar quem trabalha e quem faz coisas. Mas um empresário, ou um político, ou um jornalista, se não estiver apto para liderar com ele, para vencer isso, quer dizer, também não está capaz para enfrentar os problemas do mundo, nem os problemas da vida pessoal ou das empresas. Foi um projeto que, na verdade, que eu adiei. Voltando à essência, para terminar, e agradecendo desde já também o tempo que nos dispensou, onde é que o Marco Galinha projeta o Grupo Bell, a essência, daqui a 10 anos? Olha, eu projetava o Grupo Bell, isto é uma aprendizagem constante, é um crescimento constante da maioria, completamente diferente da maioria das empresas. Um Grupo Bell que traga valores também para os colaboradores, para os acionistas, para os stakeholders, para os clientes, para os fornecedores, porque eu sei que de vez em quando também cometemos erros, e perceber que estamos numa melhoria constante, uma insatisfação total e criar também mais e melhor para a nossa família, que é um grupo com uma dimensão elevada para um país pequeno como é Portugal. Isto é o que me interessa, trazer valor para o país. Pois os números são importantes, mas os números não são tudo, porque a estabilidade de um grupo vem mais das equipas que nós temos, das pessoas que nós temos, e isto é verdadeiramente difícil, porque de vez em quando há coisas que correm mal e nós temos que perceber rapidamente o que é que está a correr mal e alterar. E também não podemos esquecer que as pessoas, quando entram aqui, esta é a casa onde eles passam mais tempo da vida. As pessoas têm família, têm tudo, mas isto é quase a primeira família. Nós temos um conceito de quem está aqui é um membro da família e quando se entra à porta também os temos que proteger. E de vez em quando, nem tudo está bem e está longe de estar perfeito, mas este é o caminho constante de nós fazermos coisas. Ou seja, eu queria ver o Grupo Bell daqui a 10 anos com estes passos mais trabalhados. Eu próprio, na minha aprendizagem de vida, estou a tentar ficar melhor dia após dia. Às vezes não é difícil, com o tipo dorme pouco e anda mal disposto, mas eu diria que é isso que sonho, quer dizer, continuar com o nível de crescimento que temos, talvez um pouquinho menos, porque é difícil, porque senão, entretanto, quer dizer, ficávamos com uma dimensão um país pequeno que torna limitada pelas regras e as leis da autoridade da concorrência. Mas
fazer também uma internalização bem feita, que é o que estamos a fazer. Quer dizer, é um grupo diversificado, onde os nossos stakeholders podem acreditar e também estar sempre agradecido nos parceiros que estiveram connosco desde o início. O Grupo Bell hoje existe também graças àqueles que acreditaram em nós, sejam os parceiros financeiros, os bancos, os fornecedores. Eu hoje estou muito agradecido desses parceiros, dessas pessoas todas, porque houve aqueles que nas alturas mais difíceis que nós passámos, destes 25 anos, foram os primeiros a tentar nos lixar. Eu sei bem quem foram. Agora, não me esqueço, é daqueles que estiveram sempre ao nosso lado. Esse eu nunca me vou esquecer, porque os grupos podem crescer, podem tudo, mas nós temos que ter coluna vertebral. E não podemos nunca esquecer dos parceiros que estiveram sempre ao nosso lado nas horas difíceis. Eu acho que é essa a essência que eu quero trazer para o Grupo Bell, no período talvez até mais fácil do que aí vem, porque esta base está sólida, está segura e está alicerçada numa estrutura que não é um PowerPoint ou que não é um Excel. Nós temos hoje uma estrutura completamente robusta, temos ativos de primeira linha que valem 5 vezes mais que a nossa dívida, edifícios, armazéns, cash and carries, equipamentos, e isto para mim é que é importante, criar uma estrutura robusta, sólida e que faça parte no futuro também com o compromisso da marca Portugal, que crie uma fundação, que desenvolva essa fundação com valores culturais. A nossa cultura, é comparar com os outros países, para mim está no top 3. Nós não estamos cá para baixo. Preservar mais estes valores da nossa identidade e quem venha a seguir que também consiga preservar isso. Isso era a minha missão de sonho. Por exemplo, dar um legado, uma história com a dignidade de vida ao espólio do DN, ter isto aberto ao público. Mas isto é difícil e é preciso muito dinheiro. Mas eu estou a trabalhar sempre que tenho tempo, porque tenho que concentrar o meu tempo a ganhar o dinheiro, não é só para o gastar. E infelizmente os mídias ainda se gasta muito. E também tornar as estruturas independentes, porque faz sentido haver mídia livres, mas que sejam independentes. Eu diria que gostava de ver estes problemas todos resolvidos e daqui a 10 anos ter um dos grupos que já é hoje em Portugal mais sólidos e robustos e que se afirme também na Europa. Quer dizer, este é o trabalho que eu ambiciono e acho que não estou a pedir muito. Não, eu não resisto a uma última pergunta, mesmo fora de horas, mas que acho importantíssima. Para aqueles jovens empresários que estão a iniciar e vão iniciar a sua vida de empresário e que vão certamente deparar-se com muitas dificuldades, como o Marco Galinha se deparou, que palavra é que deixava para eles? Não desistam. Não desistam. Isto é... O Joaquim Agostinho tinha uma frase gira. O ciclismo tem muitas coisas más, é muito duro, é quase impossível, mas também tem muitas coisas boas. Isto é a frase, vida de empresário, tem muitas coisas más, tem coisas duras, coisas impossíveis. Houve alturas que eu olhava para mim próprio e pensava, mas eu não consigo fazer isto, como é que os outros conseguem? Eu próprio punha, quando comecei, tinha estas dúvidas, tenho a certeza que os jovens pensam nisso. Como é que é possível? Isto é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Mas é por tentativas, resistência, resiliência, tentativas, tentativas, tentativas e mais uma comparação com o Einstein dizia que o gênio é 99% suor e 1% gênio. Resume-se tudo a isso. Okay. As pessoas têm que trabalhar muito, muito, muito e muito e muito para fazer qualquer coisa. Okay. Sem isso não se faz nada. Muito obrigado. Obrigado.